Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre 2 Coríntios, capítulo 2. Eu separei alguns versículos aqui, alguns comentários, e eu quero compartilhar com vocês, tá? Então eu vou começar orando para que esse entendimento, para que essa revelação, para que isso entre em nosso coração, não fique aí dando bobeira, amém? Então, Pai amado, soberano, poderoso, Pai que cuida, que ama, que discipula, que quer perto, que quer um relacionamento, que quer nossa amizade, que quer o nosso coração. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela oportunidade de ler a Tua palavra, de poder falar contigo, de poder falar sobre você. Obrigada, Pai, pelo Teu amor e cuidado. Revela, Senhor, a palavra para nós, revela o Espírito que há por trás da letra, para que nós tenhamos entendimento, para que haja renovação da nossa mente, para que haja uma transformação do nosso caráter e que a gente exale o bom perfume de Jesus por onde nós estivermos. Amém? Então, é isso aí, vamos começar falando um pouquinho desse capítulo 2, né? Aqui, Paulo, ele tem um coração bem como de um pai, de um pastor que ama, que cuida, que disciplina, que discipula, né? E ele quer ver todos bem, né? A igreja, por onde ele passava, ele não se importava com ele, mas se importava com o próximo, né? Então, nosso coração, ele deve ser assim também. Que a gente se preocupe com o próximo, né? Que a gente queira ver todos bem também, toda a igreja em harmonia. A igreja que eu falo é o corpo de Cristo, né? Não só dentro de um lugar, mas na igreja de Cristo como um todo, né? O mundo inteiro, amém? Então, vamos para frente, né? Paulo ele conta que ele foi desafiado por uma pessoa e ele se entristeceu com isso, ficou magoado, né? E essa pessoa, ao fazer isso, ela fez coisas erradas, então a igreja disciplinou essa pessoa, né? E estava deixando essa pessoa de lado, tanto que Paulo pede para que eles todos, né, perdoem ele. Isso fala lá no verso 7, ele fala assim, ó: agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. O 8 fala assim: peço, portanto, que reafirmem o seu amor por ele. Olha só, né? Que Paulo, como eu estava falando, né? Paulo pede para eles perdoarem, assim como ele também vai perdoar essa pessoa, né? E lá no verso 11 ele fala assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Quais são os planos de Satanás? São de roubar, matar e destruir. Então, quando nós pedimos perdão, quando nós perdoamos, nós não damos essa chance para que o inimigo tenha sobre nós. Então, olha a importância de nós perdoarmos, de nós pedirmos perdão, de perdoarmos a todas as pessoas, né, nesse caso, Paulo foi ofendido, né, foi tratado mal, foi desafiado, e conosco também é assim. Então nós também precisamos disso para que a gente não dê chance ao inimigo, não abra uma porta para ele agir na nossa vida, amém? Lá no verso 12, no verso 13, Paulo fala assim, esses versos falam que Paulo ele não sentiu paz no coração dele, porque não tinha encontrado Tito, e ele foi até outra cidade, né, para ver se encontrava Tito. E isso nos ensina que tudo que a gente faz, a gente deve sentir paz no nosso coração, né? Se a gente não sente paz no nosso coração, pode ser o Espírito Santo nos falando que algo ali está errado, que algo ali a gente precisa ter atenção e verificar, né? Então isso é muito importante para que a gente seja atento e sóbrio com relação a isso, né? Esse verso, ele me fez lembrar de Jeremias 29:11, que fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então, esses são os pensamentos dos versículos 14 e 15. A parte A diz assim, ó: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente.
Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. 15, a parte B. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Então, nós somos o aroma de Cristo, um doce perfume. Por onde nós estivermos, a gente exala esse perfume de Cristo. Amém? Que se eleva, né, até Deus. E o 15b fala assim, ó. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. 16. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas, para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. Então, nós somos perfume que dá vida, né? Para aqueles que aceitam Jesus, aqueles que querem ser transformados, nós exalamos um bom perfume, né? Aqueles que querem ser transformados, aqueles que, né, querem ser melhor, a gente traz ensino, a gente traz amor, a gente traz alegria, a gente traz conforto do Espírito Santo. Então, isso tudo é que a gente traz para aqueles que querem, que aceitam, né, que têm um coração ensinável. Mas agora, né, aqueles que não aceitam, a gente traz confronto, nós trazemos cheiro de morte e cheiro de condenação. Olha só. Não porque nós os condenamos ou porque nós os julgamos. O nosso papel não é esse. Nós não estamos aqui nem para condenar nem para julgar, né? Nós estamos aqui para exalar um bom perfume. Mas pelo fato de nós mostrarmos Cristo, né? Cristo é a verdade, né? Cristo é o caminho. Então, para quem aceita isso, glória a Deus, mas para quem não aceita, isso traz confronto, né? Traz confronto até para nós, né, que às vezes a gente já aceitou Jesus, a gente quer ser transformado, mas quando pega naquilo que é difícil para nós, a gente se sente confrontado, né? Quem dirá para aqueles que estão no mundo, para quem ainda não conhece o amor de Jesus e viver, né, realmente plenamente nele, junto dele, também se sente confrontado, né? Eu lembrei, com essa passagem, eu lembrei de quando Jesus estava no deserto e Satanás foi tentar ele. Jesus venceu Satanás somente com a palavra de Deus, somente com a palavra. Ele não precisou brigar, ele não precisou expulsar, ele não precisou lutar, ele não fez nada disso. Ele só falou a verdade. Então, né, ele só resistiu dessa forma. E que isso nos ensine também, né, para a gente conhecer a verdade, para a gente chegar mais pertinho de Jesus, né, para que não seja tão difícil, para que a gente não fique sofrendo por tanto tempo, batendo, né, dando murro em ponta de faca, mas que a gente se achegue, né, pertinho dele, que ele dá discernimento rapidinho pra gente e a gente passa, transforma, deixa aquilo que estava nos incomodando de lado e vai para frente, né, vai rumo ao alvo. Então, né, que a gente escolha sempre, né, em ser tratado, em estar com Jesus, para que a gente resista ao inimigo, né, resista aos dardos inflamados que o inimigo solta na nossa mente. Para que quanto mais a gente resistir, como a palavra fala, né? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E é assim que a gente continua, né? Então, vamos para frente. Lá no verso 17, agora, para finalizar, a parte B, ele fala assim. Diz assim: pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Então, a gente continua falando a verdade, continua ensinando a verdade, continua ensinando sobre Cristo, sem negociar a verdade, né? E pois o que nos importa é ser aprovado por Deus e não ser aprovado pelos homens. Amém? Eu separei um versículo aqui que eu quero ler com vocês, que ele fala assim. Está lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 2, o verso 4, que fala assim: em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Então, que o Senhor examine o nosso coração e encontre Cristo em nosso coração. Amém? Então, vamos ler o último versículo aqui, o 17b, trocando o nosso nome, faz um tempinho já que a gente não faz, né? Colocando o nosso nome. Então, eu quero ler com vocês, vai ficar assim. A Sara prega a palavra de Deus com sinceridade
e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus a observa. Então, troquem aí, leiam, né, dessa forma, para ficar mais, com uma responsabilidade mais aí para nós e uma pessoalidade mais, né, porque a palavra de Deus é escrita para toda a igreja, mas é para cada um de nós, né, ela é pessoal, ela é individual também para cada uma de nós, amém? Então, estes são os meus comentários de hoje. Eu espero ter ajudado vocês na leitura, não confundido mais, né? Confundindo mais, mas ter esclarecido. Um grande beijo e até o próximo.